Bem-vindos ao Círculo Monárquico do Brasil. Este canal traz para você uma nova forma de entender a história do nosso país. Jorge Wellington para este canal. Venham comigo. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos nativistas, que foram rebeliões que ocorreram no Brasil colonial na metade do século, a partir da metade do século XVII. Brasil colonial, já ouvi falar nisso, mas engraçado, em nenhum documento oficial do Império Português, e nem aqui no Brasil, você vai encontrar essa grafia, Brasil colonial. Não vão encontrar, mas para a historiografia, este período, desde a chegada dos portugueses a essa linda terra, e até a independência do Brasil, não. Olha, outra novidade. Até a chegada da família real portuguesa ao Brasil, quando Dom João eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Olha a importância das nossas terras imensa, né? Bom, vamos voltar então para os movimentos nativistas. Então, eram rebeliões que queriam a separação das suas terras, das suas capitanias, né, referente a Portugal, ou seja, uma independência. E cada um desses movimentos vão buscar o seu próprio interesse, né, e a maioria da elite, a elite para a elite. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Que trem é esse, uai? Nossa, Minas me lembra queijo, pão de queijo, um cafezinho. Volta. Bom, enfim. Ai, né? A boca até saliva de lembrar das Minas Gerais. Bom, essa rebelião ou esse movimento ocorreu no fim do século XVIII, lá nas Minas Gerais. Então ele tinha um caráter separatista e republicano, porque a elite que compunha a Conjuração Mineira, em sua maioria, fazia parte daqueles ilustrados que foram para Coimbra, lá em Portugal, nas faculdades de Coimbra, e tiveram contato com os ideais iluministas. Mas é tão ruim assim o iluminismo? Não. O nosso imperador era totalmente iluminista, né? Tinha característica iluminista, libertadora. Mas esses movimentos visavam somente o seu próprio bolso. E nós vamos ver isso. Primeiro, eles vão ir de contra os impostos. Ok, até aí legal. Né? O quinto era 20% daquilo que eles retiravam do metal, né? Do ouro. 20%. 2024. Quantos de impostos que os brasileiros estão pagando? E hoje vivemos num país republicano, não é isso? Lá era 20% e hoje tem um estudo que fala o seguinte, só para a gente entender aqui. Em 2023, o brasileiro precisou trabalhar 147 dias para pagar os impostos. Vai fazendo as contas quantos meses dá isso. Isso conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Melhorou alguma coisa? Mas lá era 20%, mas naquela época, hoje não. Faça as contas. Um estudo recente calculou que quem ganha até um salário mínimo por mês paga 35,9% do que ganha. Isso ele paga ao Estado. Fora que quando você vai no supermercado, quer comprar um carro, a inflação é tão grande que aquele dinheirinho que você vai economizando, toda vez que você chega lá, você tem que economizar mais que o dinheiro. Não dá. Não é isso? República. Tá bom? Então vamos lá. Os precedentes da Conjuração Mineira. Em 1720, é desmembrada a capitania de São Paulo,
e das Minas de Ouro. Então, criou-se aí, então, duas capitanias. Depois os paulistas bandeirantes vão guerrear, brigar com a região das Minas, que eles falam que tem direito que chegaram primeiro. Aí depois aqueles que já estão ali fazendo parte, né, minerando, né, abrindo minas, ou descobrindo minas nas terras das Minas do Ouro, que logo depois chamaria as Minas Gerais. Tá? Então aí vieram guerras e conflitos com a Guerra dos Emboabas, tá? Na região ali entre São João del Rei, Tiradentes hoje, que tem tudo a ver com um Inconfidente. No entanto, que a cidade hoje recebe o nome de Tiradentes em homenagem a um dos Inconfidentes. Então, na época da Inconfidência, 40 anos depois, nasceu Tiradentes, tá? Na época da Inconfidência, a região que hoje nós conhecemos como Minas Gerais tinha uma proporção bem menor, os limites, tá? Esses limites só foram estruturados a partir de 1816, que veio, né, a assinatura real, ó, Minas Gerais faz divisa aqui, tal, beleza? Ok. Só que partes, né, em 1816, que foi incorporado o Triângulo Mineiro, e tem aí uma outra personagem muito famosa, que é a Dona Beija, que fez parte deste processo. Só que uma região de Minas, ela entra em litígio contestado, a região leste de Minas Gerais, com a região oeste, o norte do Espírito Santo, que vai entrar quase que em guerra, tá? E define tudo-se, então, tá? Os limites entre Minas e Espírito Santo em 1963. Isso é fato de curiosidade, tá ok, gente? Questão de curiosidade. Bom, no século XVIII, as Minas Gerais era a capitania mais próspera do Brasil e do reino, né? Então, todos os olhares estavam para essa região. No entanto, essa capitania teve assim, um crescimento muito rápido, muito elevado com as descobertas das minas do ouro e depois as do diamante, tá? E na década de 1750, Vila Rica era o polo, hoje Ouro Preto, era o polo. Então, tudo estava assim, era uma cidade, uma vila efervescente. É como se hoje fosse Rio de Janeiro ou São Paulo, era o polo, tudo estava ali, tá? Era a mais populosa até da América Latina. E por que eu estou falando isso? Porque o centro cultural ficava em Vila Rica. E vai ser aí que os Inconfidentes vão usar o arcadismo, essa forma de a literatura, né? O arcadismo, para quê? Para propagar os seus ideais, propagar essa revolução, através de Cláudio Manuel, tá? Esse poeta. Então, é como se a gente fosse usar hoje as redes sociais, e nós sabemos que tem muitas fake news por aí, tá? E nós vamos usar isso a nosso favor. Eu sou poeta, quem vai fazer parte da Conjuração Mineira é a elite. Aí nós temos várias profissões, nós temos padres, tá? Que traficavam escravizados e diamantes. Nós temos, depois eu vou falar o nome, tá, gente? É uma listinha aqui grandinha, não é pequena não, tá? Grandinha ficou bem mineiro, né? Mas enfim. Nós vamos ter o Tiradentes, que é o bode expiatório, que é um alferes, tá? Como se fosse a patente de soldado hoje, soldado raso. Nós vamos ter aí donos de escravizados, fazendeiros. Nós vamos ter quem comandava os dragões, né? Um regimento. E assim sucessivamente. Poetas como Cláudio Manuel. E o que não fazia parte assim da elite era Tiradentes, tá? Durante após o 21 de abril, né, a suposta data da execução de Tiradentes,
Suposta porque tem estudos, pesquisas que falam que ele não morreu. Por isso que ele é chamado de bode expiatório, e nós vamos descobrir no outro vídeo o mito criado pela República, tá? Tiradentes morreu ou não morreu? Será que aquela assinatura que encontraram lá em Paris e que fizeram os estudos comparativos e a assinatura é dele mesmo, ele foi para lá, está aqui, né? Falta no Brasil dinheiro para interesse, né, em descobrir a história. Então, a gente fica assim, um que foi lá, conseguiu, mas não é de interesse da República apagar esse herói construído. Então, não vamos ter dinheiro mesmo para aprender ou descobrir essas coisas. Mas, enfim, não podemos fugir aqui do movimento, tá? Era um movimento de elite que queria, através dos ideais iluministas, fazer uma república nos moldes da República Estadunidense, tá? Algumas questões foram colocadas em pautas e outras não, tá? Como a pauta da libertação dos escravizados. Chegaram até falar e propor, mas como o assunto não era de interesse nem consenso da maioria e tinha coisas mais importantes a serem feitas, isso de acordo com documentos. Existiam coisas mais importantes para serem feitas, ou seja, os escravizados continuavam sendo vistos como peças, valor de trabalho, mão de obra, mas sem valor humano, né? No entanto, que nós temos a música cantada com muita ênfase, que fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E hoje a grafia fica mais correto, né? De acordo com o site da República, a carne preta, né? Elza Soares, tá, gente? Então nós temos aí um dos inconfidentes: Cláudio Manuel da Costa, Varenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, José Álvares Maciel, José de Rezende Costa e seu filho de mesmo nome, Luiz Alves de Toledo Pisa, Oliveira Rolim, Padre Luiz Vieira da Silva e Francisco de Paula Freire de Andrade. Aí, se vocês quiserem descobrir qual é a profissão de cada um, ou qual a classe que eles pertenciam, é só fazer uma pesquisa bem rápida, tá, gente? Tem isso tudo na internet, tá? Os planos: fazer uma república aos moldes da estadunidense, dos Estados Unidos, tá? Começaria ali o levante em Vila Rica e se espalharia pelas Minas, tá? Pretendiam impor uma guerra de desgaste que sangraria as finanças de Portugal, forçando a negociar com os colonos. Eles chamavam eles de colonos, mas, como eu disse, nos documentos não existia essa palavra Brasil colonial, ou colônia de Portugal, tá? Se tivesse sucesso, eles proclamariam uma república, realizariam eleições anuais, tá? Iam incentivar a diversificação econômica da capitania e instalar as manufaturas, porque as minas já estavam perdendo a sua capacidade do início, tá? De achar ouro, né? Então, aquela quantidade de ouro que no início tinha, ela foi se desgastando ou perdendo no decorrer dos anos, tá? E era um dos fatores deles não quererem pagar o quinto, ou seja, e depois a pretensão era não pagar a derrama, porque em 1750 houve um grande terremoto em Portugal, destruiu a capital Lisboa. Marquês de Pombal era o primeiro-ministro da rainha Dona Maria, então ele precisava de dinheiro para reconstruir a capital, pediu uma ênfase maior
na cobrança dos impostos, que estava tendo muito contrabando, não muito diferente a corrupção do que é hoje, tá? Os governadores eram mais incisivos e isso ia contra os interesses da elite, porque quem está aqui em cima, gente, não quer pagar impostos. Hoje no Brasil, quem ganha um salário mínimo paga a mesma quantidade em termos de valor, de porcentagem, né? É 10% de imposto, 10% de quem cobra 100, 10% de quem cobra 1 milhão. É justo, né? Então a elite vai querer sempre ganhar. No entanto, os escravizados continuariam sendo escravizados porque eles iam ganhar em cima deles e sem pagar nada, tá? Eles iam formar também uma milícia nacional, porque eles não iam ter um exército para combater os portugueses, tá? Interessante. Eles iam perdoar as dívidas dos inconfidentes. Mas só os inconfidentes que faziam parte da classe econômica? E por que não estenderia esses direitos ou esse privilégio para todos? Eu tenho certeza que muitos mineiros na época também estavam totalmente endividados. E aí? Façam sempre um comparativo entre o antes e o depois. A história nossa é cíclica, ela forma um círculo. Ao mesmo tempo que você está aqui em cima, você dá a volta, está aqui embaixo. E tem que fazer de tudo para subir de novo. Mudam-se os tempos, mudam-se os verbetes, mudam-se as grafias, mudam-se os títulos, mudam-se tudo, mas continua a mesma coisa. Vamos realizar as eleições anuais? Ah, legal. Aí você vai continuar pagando tudo para várias pessoas, né? O problema não era o imposto? Vamos só fazer aqui uma analogia, uma comparação. Golpe de 15 de novembro de 1889. A família real imperial do Brasil é muito onerosa para os cofres públicos, mas quando você vai estudar e ver o que eles recebiam, eles pagavam estudos, eles doavam para a população carente, para os pobres. Custeava tudo com o próprio bolso. E tem relatos dos embaixadores que chegavam aqui, ficavam horrorizados, porque eles saíam da Europa, nos palácios, o luxo, e chegavam aqui à vida simples da família imperial. E eles relatavam isso, né? Ficava assim, de queixo caído, com a simplicidade. E o que a República fez? Triplicou o próprio salário. Criou cargos. O problema era pagar, como que era a palavra deles, nós estamos bancando uma família. Perfeito. E olha que essa família trabalhava para, né? Na verdade, eram imperadores, aquele que impera, né? Mas eles eram servos. Eles vieram para servir os brasileiros. Então, tá a famosa frase, 1000 tronos, se eu tivesse 1000 tronos, eu daria. Pela causa abolicionista, né? A verdadeira redentora. Então, gente, hoje nós custeamos quantas famílias? Estou falando só de presidentes. Vamos lá. Ainda vivos, né? Sarney, Collor, Itamar já foi, Fernando Henrique, aí veio Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula de novo. Nós pagamos para o atual presidente e para os ex-presidentes. Fora que nós temos ainda casos de filhos de militares que continuam recebendo uma pensão. E a República hoje paga pensões para os ditos descendentes de Tiradentes. A Inconfidência Mineira, ela ia mudar alguma coisa? Ou o pobre continuaria pagando? Ia mudar para eles, com as dívidas perdoadas, com os escravizados.
Eles conseguiram até pedir ajuda e obtiveram resposta da França e dos Estados Unidos. Mas eles não levaram esse caso a sério, tá? Eles recusaram a dar esse apoio. Porque viram que a causa não tinha tanto, não tinha sentido nenhum. O arcadismo, essa escola literária da época, ela veio e foi usada, como hoje a gente usa aí as mídias, as redes sociais, tá? Então ficava mais fácil de você propagar isso através de versos, através de saraus, de músicas, etc, etc. Quando o governador da capitania, Visconde de Barbacena, recebeu as 6 denúncias, ele viu que a coisa era para tomar cuidado, né? Que a coisa era séria. A mais consistente foi do conspirador Joaquim Silvério dos Reis. Como Joaquim ele estava devendo muitos impostos, estava em dívida, o que ele fez? Uma delação premiada. Ele denunciou os seus companheiros. E a gente vê essa palavra o tempo todo, né? Delação premiada, delação premiada. Tá? Bom, eles foram presos. A conjuração, ela nem chegou a acontecer. Eles estavam conversando. Se a derrama acontecer como estava prevista para acontecer, nós vamos entrar em ação. Então foi uma conspiração, gente. Essa conjuração mineira, ela nem chegou a acontecer. Tá bom? Visconde de Barbacena prendeu todos, foram mandados para o Rio de Janeiro. 3 anos depois tiveram a sentença, tá? E o Tiradentes ele foi posto como bode expiatório. E depois nós vamos ver que através disso a República vai construir o mito. Vai construir esse herói. Da mesma forma que Jesus Cristo. Tá? Ele vai pegar o molde de Jesus Cristo. Por quê? Vai entrar aí a crença religiosa, a maioria quase absoluta de católicos. Tá? Então, para mexer com os sentimentos, é a propaganda. A propaganda é a alma do negócio. A conjuração mineira durante o Império e Tiradentes, no Senado e na Câmara dos Deputados, só tem nos documentos oficiais 5 falas pequenas, como se fossem lembretes. Nos dias posteriores ao 15 de novembro de 89, nós vamos ver 15, porque eles corriam contra o tempo para ter um novo herói do Brasil, porque ele estava apagando tudo da monarquia. No entanto, os emblemas, tá? O único que restou lá na cidade do Rio de Janeiro foi o que está na Ilha Fiscal, original, porque a República veio desmanchando tudo, queimando, apagando. É o que a República faz. Nos livros didáticos, um livro dessa grossura, você tem no máximo 10 páginas contando sobre o Primeiro Império e o Segundo Império. Muito superficial. Então nós temos aí, tá? A execução de Tiradentes, se é que ele foi, tá? Aquele senhor barbudo, de cabelos brancos, tem telas que retrata ele junto com seu carrasco de cabelos pretos, longos e barbas pretas, longas, sendo que na prisão tudo era raspado por causa dos piolhos. E no outro, ele já enforcado, esquartejado, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ele está alvo, transmitindo uma serenidade, algo assim sem pecado, imaculado. Essa foi a conjuração mineira no final do século XVIII. Para saber mais sobre a nossa história e como podemos mudar, e isso depende somente de nós, continue aqui no Círculo Monárquico do Brasil. Até o próximo.